Fala galera, mais um episódio do UBcast. Hoje nós trazemos como um convidado muito especial Lucas Tavares. Ele é nutricionista e o objetivo de hoje é ele conversar um pouco com vocês como é importante, gente, ter uma boa alimentação para você render bem nos seus estudos, até a atividade física, né? Um bom sono. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Alimentação, sono e atividade física na rotina de um vestibulando que queira ter um alto rendimento para passar em medicina. Exatamente, galera. Hoje a gente vai ter um papo aqui um pouco mais técnico. A gente costuma falar um pouco mais da vida da pessoa, né? Mas hoje especificamente a gente está trazendo um conteúdo de muito valor aí para ajudar vocês com uma melhora no quadro de alimentação e de performance em treino para causar algum reflexo aí no estudo de vocês, na disposição, no humor e etc, certo? Então, já vou iniciar aqui. Bem-vindo, Lucas. Vamos começar já falando aí sobre, basicamente, vamos começar iniciando falando sobre, o que é que a gente pode fazer aí no grau zero para já melhorar todos esses aspectos, sono, alimentação, treino. Perfeito. De antemão, quando a gente fala de nutrição, não tem como a gente olhar para o alimento de uma forma isolada e muito menos para o indivíduo associando com a alimentação. A gente tem que olhar por uma perspectiva integral daquele indivíduo. Ou seja, o primeiro passo, na verdade, é a gente se colocar no lugar do vestibulando, que é o quê? Uma situação a qual ele já tem uma demanda natural de pressão para passar na prova, ele sofre uma pressão no que diz respeito a contexto familiar, ele sofre uma pressão no que diz respeito a contexto social, porque muitas vezes ele se encontra num quadro de comparação com alguns amigos que já vêm sendo aprovados nas provas e até mesmo em alguns casos mais específicos, aqueles que já conseguiram concluir a graduação e que já estão ingressando no mercado de trabalho. Então, todo esse aspecto ansiogênico, todo esse aspecto de estresse fisiológico vai ser descarregado aonde? Alimentação. Então é por isso que antes da gente chegar na cereja do bolo, a gente tem que complementar e entender o contexto de individualidade de cada pessoa. Então hoje aqui a gente vai abordar de uma maneira bem contextualizada, seguindo um fluxo racional que fique fácil de você estar compreendendo na prática estratégias de modulação do teu estresse fisiológico, modulação da tua qualidade de sono e estratégias relacionadas à composição alimentar que vão fazer total diferença para a tua aprovação. Lucas, uma pergunta que eu até me faço porque nós como os professores, a gente também tem que ter um bom rendimento cerebral, né? Então, existe algum alimento que o estudante ele esteja fazendo uso desse alimento, mas esse alimento é inflamatório para o intestino dele e que seria bom ele evitar? Tipo, é bom evitar esse alimento porque esse alimento tem um contexto mais inflamatório e o seu corpo estando inflamado, você rende menos, né? Existe algum alimento nesse aspecto, eu diria, nesse último, a gente está um mês da prova, nesse último mês vamos evitar para você ter um rendimento melhor, existe algum que tu chamaria a atenção? Perfeito, pergunta muito boa e dá para a gente contextualizar com a seguinte frase também que é importante o pessoal ter muita ciência. O ser humano, na essência dele, ele busca sobrevivência. Ele busca o maior grau de recompensa possível com o menor esforço. Só que ele só vai se desenvolver dentro de um contexto a qual é submetido a um desafio. Ele precisa de um estímulo, é que nem hipertrofia. O indivíduo não vai conseguir desenvolver a massa muscular dele se ele não for se exercitar. Tal qual a gente pode fazer essa associação muito bem para um contexto de prova. Se o indivíduo não trabalha questão de resolução de questão, ele não vai estar estimulando a neuroplasticidade dele. Então, quando a gente fala de inflamação, a gente tem que saber também que inflamação é positivo. Entretanto, quando a gente avalia um contexto crônico, que é o quê? Uma inflamação recorrente daquela pessoa, é o que chega a ser prejudicial a nível de performance. E aí, quando tu pergunta se existe algum alimento em específico, a resposta é não, ou depende. Depende do quê? Alguns pacientes têm um grau de sensibilidade a alguns compostos alimentares, como é o caso da lactose, como é o caso do glúten, para aqueles indivíduos que têm uma maior sensibilidade, tá? Mas o principal fato é se atentar para um padrão de consumo alimentar.
A gente avaliando duas perspectivas, uma perspectiva mais do Mediterrâneo, mais daquele lado oriental e um padrão de consumo alimentar do lado ocidental do globo, a gente vai identificar grandíssimas diferenças entre eles. Primeiro, vamos trazer para o nosso contexto. A gente, como um todo, tem um padrão atualmente de um consumo mais ocidental. Industrializado, né? Isso, perfeito. Um consumo de alimentos por características mais hiperpalatáveis. Mais processados, né? Aquele famoso o abre-saco, ou seja, a gente vai ter um contexto de alimentos riquíssimos em carboidrato, em gordura, sal e açúcar, que por composição da indústria alimentícia de uma maneira extremamente estratégica, são alimentos que vão te proporcionar baixa saciedade, são alimentos que vão elevar o teu nível dopaminérgico em expressões suprafisiológicas, ou seja, por consequência, essa exposição constante a algo muito hiperestimulante vai tirar o prazer de coisas aparentemente simples. Quando tu coloca na mesa de um indivíduo um prato com legumes, vegetais, um arroz e uma carne, e aqui do outro um pedaço de pizza, um hambúrguer, uma batata frita, não tenha dúvida que, baseado nesse contexto que a nossa sociedade está sendo submetida hoje, a tendência é muito forte ela ir nessa primeira opção. E deixar de lado cada vez mais esses compostos mais naturais, que é o que na prática, respondendo à tua pergunta, vai condicionar a nossa microbiota, o nosso microbioma intestinal, a ter uma qualidade melhor absortiva e menos inflamatória. Com certeza. Muita gente não sabe, mas é uma informação até importante. O nosso intestino, ele é como se fosse, é dito já que ele é o nosso segundo cérebro, porque a produção de serotonina nele é absurda, assim. Então, quando você está com o intestino inflamado, você automaticamente diminui a produção de serotonina. E aí, diminuindo a produção de serotonina, você se sente o quê? A serotonina é o hormônio que diz que está tudo bem. Então, quando você diminui essa produção de serotonina, você fica mais triste, menos animado, com o rendimento pode cair. Então, muita gente, é alimentação, é frescura, eu não preciso me preocupar com isso não vai... Mas se você mudar, se você fizer um teste assim de comer um pouco mais saudável, você já sente o seu rendimento melhorando, porque você vai melhorar seu intestino, que vai melhorar a sua produção de serotonina e assim vai. Então, é muito interessante trazer nesse contexto de que a alimentação afeta o seu humor. Ela afeta o seu rendimento, porque ela afeta o seu intestino e seu intestino é seu segundo cérebro, de acordo com a ciência, não sei o que estou dizendo, é de acordo com o que a gente vê. Então, eu acho que esse ponto é importante a gente falar aqui, de tipo, não é frescura. A gente não está aqui, isso é besteira. Não é frescura, isso é real, isso é ciência. Então, vamos ficar batendo nessa tecla de tipo, como melhorar alguns aspectos, assim, o que é que ele pode assim, tomar no café da manhã assim que ele acordar, para já... Né? O que é que ele pode acrescentar ali no almoço? Vamos pensar nisso agora. Inclusive, eu queria adicionar aqui, isso é um problema até meu, que eu acho que talvez você receba muito no consultório e tal. Eu tendo, não sei se isso é muito comum, mas eu tendo a fazer tudo certo até umas 4 horas da tarde. Eu como bem no café da manhã, eu como bem no almoço, consigo fazer um lanche bom, aí quando começa a dar umas 4, 5 horas, porra... Podia ser uma pizza agora, né? Eu já fiz tudo certinho de manhã. Vamos ver se posso compensar, eu posso compensar agora à noite e tal. Existe estratégia, algum tipo de composição alimentar que você consiga reduzir um pouco essa vontade de você querer comer besteira de noite? Perfeito. Muito bem pontuado, tanto Arthur como Yuri. O que é que a gente tem que analisar na prática? Respondendo primeiro a tua pergunta, tá, Yuri? Quando a gente avalia o transcorrer do nosso dia, já pararam para prestar atenção que no período da manhã, normalmente, você costuma ter um maior grau de disposição e vitalidade? Tem um porquê muito específico. E aí, para falar disso, a gente tem que falar de sono. E as repercussões que um sono de qualidade, tal qual uma privação de sono, vão estar ocasionando no teu corpo. Já puxando o gancho da tua pergunta, ao longo do nosso dia, pela comunicação, pelo fato de estar trabalhando, pelo fato de ter que raciocinar e utilizar o nosso córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro responsável pelo nosso cognitivo, por pensar e tomar ações de maneira proativa, gasta-se muita energia. Ou seja, qual é a nossa principal fonte energética? O ATP. Sim. Então, quando a gente vai utilizando comunicação, trabalho, pensamento, vai quebrando essa molécula de ATP.
E o que é que vai ser o resíduo do ATP? A adenosina. Ou seja, vai chegando no momento final do dia, final de tarde, início da noite, as concentrações de adenosina no cérebro são bem mais elevadas. E, consequentemente, isso vai estar inativando o teu córtex pré-frontal. Tu fica menos racional, tu fica mais responsivo e tu está mais estressado. O que é que a gente faz quando está estressado, quando está angustiado? Que é a recompensa imediata, para minimamente modular esses níveis de cortisol. Então, a tendência é buscar algo mais palatável, algo mais doce. Uma recompensa mais rápida, né? Perfeito. Não à toa o contexto que o Yuri usou, uma pizza. Rápido, prático, extremamente saboroso. Então, o que é que a gente poderia fazer dentro da realidade, tanto do profissional como do estudante? Segmentar as refeições ao longo do dia. Por quê? A partir do momento que tu espaça demais, eventualmente, realiza um café extremamente superficial, vai descompensar completamente no almoço, vai comer um pratão de comida. O que é que vai acontecer de tarde? Vai ficar com sono. Letárgico. Vai ficar letárgico por quê? Porque foi um volume tão grande que foi consumido na hora do almoço, que vai ser direcionado um grande fluxo sanguíneo para o teu trato gastrointestinal realizar a digestão do que foi consumido. Aí fica bocejando, fica indisposto, fica com sono, não consegue absorver o conteúdo que está sendo ministrado. Aí, da mesma forma, passa a tarde todinha sem se alimentar, vai ficando estressado, vai aumentando a produção de catecolaminas, como é o caso do cortisol, vai perdendo o grau atencional. Vai descontar em alguma comida fácil. Então, a ideia de segmentar seria o quê? Comer pouquinho em poucos espaços de tempo? Fracionar as refeições ao longo do dia não necessariamente significa comer pouco. A gente pode utilizar como comer de maneira estratégica. Ou seja, opções práticas, uma fruta com uma porção de whey, uma dose de whey que você possa utilizar na bolsa. É só preparar o shake e consumir. Não vai demandar nem 5 minutos, extremamente nutritivo, vai te condicionar à saciedade e vai modular os níveis de estresse. É algo que eu utilizo muito, principalmente com profissionais shift work que eu atendo no consultório. São profissionais que trabalham em turnos, como médicos. Você que quer fazer medicina, que é acadêmico de medicina, sabe muito bem que existe a rotina dos plantões. Essa semana mesmo eu fiz uma publicação relacionada aos médicos, falando: médico é aquela profissão que cuida para ser cuidado, porque ele abdica inúmeras horas sem realizar a refeição porque tem que atender uma chamada de emergência. Sono. Ele vira plantão, ou seja, privação de sono absurda, e a gente pode depois entrar um pouco mais nessas repercussões fisiológicas provocadas pela restrição do sono. E é uma pessoa que, na maioria das vezes, podem prestar atenção. Se vocês conseguirem me listar pelo menos 10 médicos que não apresentam traços de sobrepeso ou obesidade, eu vou ficar surpreso. Se a gente analisar, a maioria desses profissionais que trabalham em turnos, vamos colocar aí o pessoal de obra noturna, a gente pode colocar Uber, a gente pode colocar os médicos, eles vão apresentar uma gordura abdominal, na maioria das vezes, mais acentuada. Tá guardando energia lá para quando precisar, basicamente. Entendi, legal. E, assim, essa questão de separar a alimentação, eu vejo que é uma dificuldade da maioria do pessoal, principalmente de quem está nesse ritmo de estudo muito forte, que é tipo assim, eu não tenho tempo nem para estudar, eu vou ter tempo para fazer uma marmita, para estar... Então, o dia a dia, como é muito corrido, né, muitas vezes fica complicado do cara fazer a alimentaçãozinha lá certinha. Qual a dica que tu tem para um cara conseguir... vou tentar pelo menos aqui me organizar para fazer, sei lá, 4 refeições, 5 refeições no dia, seria o ideal? 4 refeições no dia já entra no parâmetro de viabilidade para a maioria das pessoas e que dentro de um sistema de autogestão eficiente, ela consegue cumprir. Não é que a gente não tem tempo, a gente não tem organização. Inclusive, essa semana mesmo, eu tive um atendimento com uma paciente minha que, na ocasião, a gente detalhou tudo o que ela estava sentindo, todas as repercussões. O que é que a gente fez? Só reestruturou. A autogestão é você ter a capacidade de delimitar um horário para iniciar e um horário para concluir a tua atividade. Ou seja, o que é que a gente fez? Acordar 6 horas.
Das 6 até as 6h40 vai ser tomar o café. De 6h50, que é o horário que ela sai de casa, até as 7h20 é o deslocamento até a faculdade. De 7h30 até as 9 é o horário da primeira aula. De 9h10 até ali às 9h30 vai ser o lanche estratégico. Volta para a aula e a gente vai segmentando esses horários de início e de término para todas as atividades do dia. O quão importante é ter rotina, né? O pessoal, às vezes, acha, não, importante. rotina é sempre a mesma coisa, rotina não é legal, mas rotina é muito importante para o cérebro, porque você saber o que você vai fazer no próximo dia já deixa o seu nível de ansiedade mais baixo, porque o seu cérebro já organizou algo que já está ali estruturado, é só você seguir. Quando você não tem rotina, tipo, eu não sei que horas eu vou acordar, eu não sei nem que horas eu vou estudar, não sei nem o que eu vou estudar, você já cria um nível de ansiedade maior naquele aluno, porque ele não sabe o que vai fazer amanhã. Então, Perdido. eu acho muito importante isso. Tem uma rotina, uma hora para acordar, vou acordar todo dia essa hora. Uma hora para comer, vou comer todo dia essa hora. Uma hora para estudar, vou estudar todo dia essa hora. Só isso aí já vai dar um up, assim, importante ali para o aluno. Até fazendo um gancho com o que tu falou agora, Arthur, isso linka muito com o que a gente chama de ciclo circadiano. Sim. Algumas pessoas confundem ciclo circadiano com dormir. O sono, ele está presente no ciclo circadiano, mas ele não é o ciclo como um todo. Ciclo circadiano vai envolver libido, apetite, aptidão física e N outros fatores, modulações hormonais. E aí, dentro desse fator, está o sono. Inclusive, existem sim estudos que apontam que, quando o indivíduo estabelece uma estrutura de rotina, ele tem um melhor transcorrer a nível de aptidão fisiológica. Por exemplo, a partir do momento que o Arthur define que ele vai treinar todos os dias às 4 horas da tarde. Vai chegar ali por volta de umas 15h30, o teu corpo naturalmente já vai estar se modulando, se preparando para aquela atividade que vai seguir. Entendi. Pô, legal. Não sabia disso. Assim, como meu dia a dia às vezes é muito corrido, às vezes, por exemplo, acho que hoje eu vou treinar depois daqui. Mas tem dias que eu acordo, que eu não tenho aula de manhã, eu treino de manhã. Então, o ideal seria você definir um horário fixo lá para você treinar, né? Obviamente, é melhor do que não treinar, né? Se você conseguir em algum horário, talvez seja melhor do que não treinar, né? Mas puxando o que o Arthur estava falando sobre questão de ansiedade, né? Praticamente 90% dos alunos que a gente tem aqui fazem uso de algum medicamento e precisam desse tipo de medicamento para basicamente funcionar no dia a dia, para conseguir ver uma aula, para conseguir estudar, às vezes para conseguir se manter são, porque muitas vezes a ansiedade traz muitos sintomas que são assim, muito indesejáveis no dia a dia, né? Taquicardia, etc. Como que a alimentação conversa com a ansiedade e qual seria, de repente, uma forma de você conseguir, obviamente não é atuário, mas como que a nutrição consegue atenuar o uso desses medicamentos? Perfeito. E aí, para a gente contextualizar isso, a gente vai ter que seguir um passo a passo. Vamos primeiro conversar de sono, porque sono de má qualidade é um fator pré-determinante para doenças psiquiátricas. Com certeza. Fato. Da mesma forma que hoje já está sendo completamente correlacionado à privação de sono a doenças metabólicas, diabetes, por aí vai. Então, o que é o sono na prática? O sono nada mais é do que aquele momento que a gente vai estar transitando entre o estado de vigília e um momento que a gente vai perdendo o nosso grau de consciência, de maneira que vai se aprofundando, a gente vai apresentando reparação tecidual, a gente vai tendo modulações hormonais, a gente vai ter assimilação de novas informações e construção de memória. E esse último ponto, construção de memória, é um fator importantíssimo pensando no vestibular. Com certeza. Por quê? Porque aí a gente vai ver as repercussões que um sono ruim vai provocar no aluno que está estudando virando noite. Quais são as principais alterações que a gente vai ter de cara? Primeiramente, a gente vai ter uma redução da produção do hormônio leptina, que é o hormônio responsável por te condicionar à saciedade. A gente vai ter o aumento da produção da grelina, que é o hormônio responsável por estimular o seu
apetite. Ou seja, a tendência é, no dia seguinte, Você comer mais errado, né? você não ter um grau de percepção de fome e saciedade bem balanceado, vai querer buscar algo rápido e na maioria das vezes é o quê? Ultraprocessado. Além disso, quando a gente vai para um sono de má qualidade, a gente vai ter uma atrofia do hipocampo. Ou seja, o hipocampo atrofiando é a região responsável por estar realizando a assimilação de novas informações. Contrafisiológico. Como é que eu quero assimilar o conteúdo que foi ministrado na aula de hoje e eu não durmo bem? É um tiro no pé. A estratégia de ficar indo dormir muito tarde, estudando supostamente, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles estão viajando e viva a vida que eles sonham. Balela. Balela. Em pleno 2024, isso é balela. Eu sou a prova viva de que a ansiedade tem muito vínculo com o sono, porque quando eu descobri que eu era ansioso, foi quando eu passei a não dormir. Quando eu não dormi, eu, caramba, alguma coisa está errada. E eu só fui melhorar da ansiedade quando eu melhorei meu sono. Só que o que a galera não sabe, que é o que tu falou, o ciclo circadiano não começa ali quando eu vou me deitar. Ele começa quando você acorda. Quando você acorda, você tem que se tocar, que você tem que se expor à luz do sol, para indicar que o dia está começando. Quando você chega ali na parte das 15 horas, não tomar mais nada com cafeína. Então, são várias coisas que você vai fazendo durante o dia, para quando você chegar à noite, você dormir bem. Então, eu queria que tu batesse nesses pontos do que a pessoa pode fazer para melhorar esse ciclo dela, para ela dormir plenamente bem. Falar do pré-sono, né? E inclusive falar também o que a gente estava conversando aqui um pouco antes, que eu, por exemplo, costumo dormir ali meia-noite, e tu me falou aqui em off que isso pode ser um pouco mais cedo, porque pode acabar dificultando a produção de alguns hormônios, né? Então, além do pré-sono, já aproveita e puxa o gancho para a fase do sono. Perfeito. Quando a gente vai falar de fase do sono, a gente vai segmentar normalmente, a literatura divide em 4 momentos. Fase 1, 2, 3 e 4. A fase 1 é aquele momento de sono leve, aquele sono mais inicial, que se eu apertar aqui no Arthur, opa, já acorda. Já quando a gente vai para a fase 2, a gente está falando de um sono já um pouco mais profundo. E aqui é um gancho muito interessante dos alunos se atentarem. Tem muita gente que fala que o sono reparador, o sono restaurador é o sono REM. E na verdade não é, é a fase 2. O sono REM, na verdade, ele é um momento de hiperativação do teu córtex. Se tu pegar uma pessoa no sono REM... Pega o olho tá todo... O olho, e aí é justamente o que a associação à sigla em inglês vem justamente do movimento rápido dos olhos. Então, se tu pegar um córtex de uma pessoa no sono REM, no sono profundo, sonhando, e uma pessoa resolvendo um cubo mágico ou uma questão dessa, é um nível de ativação muito parecido, muito próximo. Qual é a fase que o pessoal tem que se atentar? Fase 2, que é o momento onde o indivíduo vai começar a apresentar um grau de bradicardia, que é justamente reduzir tua frequência de batimentos cardíacos, vai ter uma redução de temperatura corporal. Não sei se vocês já acordaram, por exemplo, às vezes, foram dormir, estava quente, sem lençol, e aí do nada acordam de madrugada, tipo, nossa, que frio absurdo. É porque tu apagou. E aí, quanto maior for o teu tempo de permanência nesse sono na fase 2, maior é o teu grau de recuperação. Como é o nome dessa fase? Essencial? É sono essencial? Sono profundo? Sono profundo. Eu até ia te perguntar isso. Eu uso aqueles relógios Garmin de corrida e o que eu percebi, não sei se até que ponto aquilo ali é 100% assim, certeza de quais pontos eu estava, né? Mas o que eu percebi é que o meu sono REM, ele, sei lá, dura 50 minutos e o meu sono profundo, ele dura 2, 3 horas. E o sono leve, sei lá, acho que é o início, né? O início e o final do sono. Então eu até achava estranho, porque eu pensava que o REM, né, era mais, não, quanto mais REM for, melhor e tal. Mas na realidade é um período bem curto do sono. Perfeito. E aí, voltando também no ponto que o Arthur mencionou anteriormente, em relação à utilização, por exemplo, da cafeína. Cafeína é um clássico. Vocês aqui devem ter aluno que é café de manhã, de tarde, de noite, no almoço, no lanche, no jantar, na ceia. Qual é a grande X da questão da cafeína? A cafeína em tese, é um suplemento bom? Maravilhoso. Principalmente pelo fato de estar reduzindo o teu grau de percepção de esforço e aumentando o teu foco atencional. Qual é o grande X da questão da cafeína? A cafeína ela vai se ligar aos receptores de adenosina.
A cafeína tem uma meia-vida, que é um tempo de duração no teu organismo de pelo menos 6 horas. É por isso que na clínica a gente sempre fala, cara, evitar café após as 17. Porque se for fazer um cálculo aí, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ela vai começar a sair do teu corpo Meia vida, e só metade dela, né? às 23 horas. Ou seja, e aí vai entrar no colateral dos receptores de adenosina, que é no momento do teu dia, pós-aula, pós-trabalho, pós-estudo, tu já está fadigado, onde a expressão de adenosina já está muito mais acentuada, tu não vai ter essa adenosina se ligando. Por quê? Porque a cafeína já se associou ao receptor. Então, tu fica hiperativo. Sim. Tu não vai conseguir realmente dormir. Eu digo por experiência própria. Há pouco tempo atrás, eu trabalhava CLT, estava trabalhando no meu processo de TCC e eu fazia estágio obrigatório da faculdade. Então, foi um período o qual eu tinha uma jornada de trabalho muito desgastante. Eu pegava mais de 2 horas de ônibus por dia. E todos os dias eu chegava em casa mais ou menos umas 10 horas da noite. 10 horas para 10 e meia. Eu terminava de jantar por volta de 23 horas e eu ia fazendo TCC até as 2 horas da manhã. Caramba. Eu fiquei nessa rotina mais ou menos durante uns 2 meses, 3 meses. Todas as vezes ao longo desses meses eu quebrava uma semana. Eu ficava muito doente. E, na verdade, eu percebi que era o quê? Cara, eu dormi o dia inteiro. Meu corpo estava em um grau de privação de sono tão absurda que era imunossupressão. Não tinha como. Níveis extremamente elevados de cortisol, produção de radicais livres, estresse fisiológico em altíssimo grau, mesmo treinando, mesmo com alimentação balanceada, mesmo com nível de vitamina D satisfatório também, não deu jeito. Basicamente, sono. A variável aí, sono. Que eu percebi o quê? Eu ficava ali doente, e era clássico, batia ali umas 2 horas da tarde, mais ou menos, muito calor, começava a ficar um pouco mal, falava, gente, preciso sair. Eu voltava para casa, chegava em casa, eu tomava um banho, de 2h30 até umas 5h40, 6 horas era apagado, dormindo. E aí eu percebi isso, eu falei, cara, eu preciso dormir. Regulava o sono durante a semana. No terceiro dia eu já estava começando a recuperar já. Então, Lucas, vamos falar então. A gente está vendo que o sono é importantíssimo aí no dia a dia, de você ter uma qualidade boa. O que na prática eles podem fazer, o que a gente chama de higiene do sono, né? O que eles podem fazer durante o dia, o que eles podem fazer durante a noite para melhorar de uma vez por todas o sono desses meninos? Perfeito. De antemão eu não tenho dúvida que aqui eu estou falando com muita gente que suplementa melatonina de uma forma totalmente descompensada e errônea e equivocada. Mas para a gente chegar na melatonina, a gente vai falar da base, do que é natural. Despertar na tua consciência que o teu sono, o teu momento de descanso, ele não começa no momento que tu vai se deitar. Ele inicia no teu acordar. De antemão, é como o Arthur posicionou bem, a gente já estava conversando sobre isso, a gente tem fotorreceptores na nossa membrana de retina. Por isso que é tão importante, nos momentos iniciais do dia, exposição de pelo menos 10 a 15 minutos à iluminação solar natural, ao sol. Porque foram feitos estudos, agora não estou me recordando a unidade específica, mas vamos colocar que foi uma lâmpada amarela, tá? Vamos colocar que ela produzia 400. A iluminação solar natural era tipo 4 milhões. É uma diferença que não tem como comparar. Então precisa ser a iluminação natural. Para avisar para o corpo que o dia começou. Perfeito. Por quê? Porque, querendo ou não, a partir do momento que a nossa retina capta essa iluminação solar, a gente naturalmente também vai iniciando um aumento gradual na produção de cortisol. Já pararam para perceber que normalmente os processos de cirurgia, eles ocorrem tipo madrugada / início do dia? Porque é o momento que a gente vai ter um maior pico de produção de cortisol para despertar o nosso organismo. Então, e o cortisol não é o vilão da história, que nem o pessoal prega. Ele é um hormônio muito bom, ele é um hormônio muito importante também de se ter. A questão é o aspecto crônico que ele vai levar no organismo. Ponto 2 também que a gente tem que se atentar. Para dormir bem, o ideal é que no período de transição, tarde, início da noite,
o aluno já vá reduzindo o consumo de ingestão de água. Por quê? Nossa bexiga, ela vai ser estimulada de acordo com o volume. Então, se o indivíduo consumir muita água antes de dormir, ele vai acordar de madrugada para poder ir ao banheiro. Para poder se contrair e esvaziar. E aí ele volta ao sono. Aí, para não ter essa quebra de sono, evita a água após ali às 18 horas. Não evitar de não consumir, mas ir reduzindo gradativamente. Perfeito. Outro ponto fundamental. Após as 17 horas, evitar toda e qualquer atividade intelectual. Por quê? Não necessariamente evitar, mas também na mesma proposta da água ir reduzindo. Porque atividades intelectuais como leituras técnicas, trabalho, correção de TD, tudo que demanda foco atencional vai aumentar o quê? Cortisol. Que vai bloquear o quê? A conversão do triptofano em melatonina. E, consequentemente, vai baixar o teu potencial de indução do sono. Caramba, 5 horas, 17 horas. Eu coloco 17 horas partindo de um pressuposto que o indivíduo vai dormir um pouco mais cedo. Mas vamos colocar dentro de um contexto mais aplicável para a nossa realidade. Vamos colocar que o indivíduo vai dormir ali por volta de umas 10h30. Certo. Pô, de preferência, se a pessoa conseguir dar um stop ali por volta das 8 horas, ele já ficaria maravilhoso. Isso é importante para os nossos alunos que estudam de manhã, porque eles estão aqui de manhã, então eles vão estudar à tarde, né? A importância deles pegarem no braço o estudo de tarde, para de noite eles já irem reduzindo para... Né? Exatamente. Porque tem gente, não, eu vou de manhã para o B, aí de tarde eu vou cochilar, aí eu só vou começar a estudar à noite. Tu fazia isso, né? Expert em cochilar à tarde. Mas a ideia do cochilo também, ela é estratégica. O que é que o aluno pode fazer? Num dia que está um pouco mais indisposto, dá um cochilo de até 30 minutos. Não mais do que isso. Salva demais esse cochilo. Existem momentos estratégicos, às vezes, por exemplo, tu bota ali uns 20 minutinhos, 23, 25, parece que tu acorda renovado. É verdade. Eu já senti isso, dando cochilo assim, muito rápido depois do almoço. E caramba, e eu vejo muito atleta que faz isso, né? Eu já ouvi falar que tem muito cara que, jogadores e tal, tipo, eu treino a manhã toda, chego em casa, tiro um cochilo, aí depois acordo e vou treinar de novo. E é muito bom. E é bom demais. É muito bom. O cochilo depois de uma corrida, de um treino, é excelente. Então, para a gente finalizar a história do sono, pegar a luz natural assim que acordar, evitar a cafeína depois das 17, diminuir o ritmo intelectual ali após as 19 e tal, mais alguma coisinha que tu... Com toda certeza, iluminação. Se a gente for analisar o contexto evolutivo dos nossos ancestrais, a gente se desenvolveu à base do fogo e do sol, que tem por característica uma predominância de uma transição ali do degradê amarelo para o alaranjado. E hoje a gente está constantemente expostos à iluminação branca. Qual é a grande consequência? Ela bloqueia a conversão do triptofano em melatonina, o que vai reduzir a qualidade do teu sono. É a história de, antes de dormir, ficar aqui na tela do celular, a luz branca aqui na sua cara. E mais do que isso, além do fator iluminação, vai ter o fator do hiperestímulo. Quando tu pega um TikTok, quando tu pega o Reels, são atividades hiperestimulantes. Por menor que seja o grau, tu vai estar excitando o teu sistema nervoso central. Ele vai demandar de ti um foco atencional para captar aquela grande quantidade de informação que está sendo processada no mínimo espaço de tempo. Então, se afastar do celular também é necessário, né? E aproveitando que a gente já está nessa perspectiva, o direcionamento valioso para a galera. Cara, bota o teu despertador do outro lado do teu quarto. Porque ao tu ter que se levantar, cruzar o quarto e quebrar a latência do sono, a probabilidade de tu voltar a dormir, ela é bem menor do que o teu despertador aqui do lado, só fazendo aqui, ó, adiar. Bota só no adiar aqui, Adiar. ó. Tamo. Adiar. Que eu sou especialista. 5 em 5 minutos. Eu sou especialista. Só amarra um pouquinho, só amarra um pouquinho. E não à toa, essa é uma pergunta estratégica que eu coloco no meu formulário de sono para avaliar a qualidade do sono do paciente. Falo, como é o teu despertar? Tem 10 alarmes até tu se levantar de fato? Já consegue se levantar e dar sequência às demandas do dia com naturalidade? Para a gente poder ver mais ou menos como é que está a qualidade de sono dele. Entendi. E quantidade de sono, Lucas, assim,
sei lá, tem a regra, sei lá, para um cara de nossos alunos, 17 anos, 18 anos? O ideal é pelo menos uma média de 7 a 8 horas. Esse é o ideal. Mas outra estratégia que os alunos podem estar utilizando é levar em consideração o tempo médio de um ciclo de sono completo com um intervalo de aproximadamente 1h30. Ou seja, vamos colocar que tu vai dormir ali por volta das 11 horas, beleza? 2 ciclos dá 3 horas de sono, 4 horas e meia, 6 horas de sono. Ou seja, se tu dormir às 11, vai acordar o quê? 5, é? 5 horas. É mais interessante tu colocar para acordar às 5 horas do que tu colocar para acordar às 6. O ciclo é de quanto tempo que eu perdi? Em média, 1h30. Porque senão tu quebraria no meio Tu desse quebraria no último meio do ciclo aí. ciclo e acordaria com a sensação de que um carro passou por cima de ti. Extremamente indisposto, extremamente estressado e fadigado. Isso aí eu acho 100% aleatório no meu sono. Até estava falando pro Arthur, semana passada, eu domingo fui dormir, sei lá, 11 horas. Aí acordei 5h30, zerado. Pô, tô bem aqui e tal. E aí acordei, fui malhar, fiz tudo. 2 dias depois, fiz a mesma coisa, só que eu acho que eu não fui dormir 11 horas, fui dormir meia-noite. Aí acordei 5h30, morto. Porque provavelmente eu caí no meio do ciclo. Quebra do ciclo, né? É uma coisa engraçada. O pessoal deve estar se perguntando, mas vocês estão falando muito de sono, né, nutrição. Mas, gente, é o que o Lucas falou, tá tudo interligado, né? Quando você dorme mal, aquela história dos hormônios que tu citou, já vai fazer você comer mal no dia seguinte, que já vai criar ali um ciclo eterno de dormir mal, de comer mal e de render pouco. E até pegando esse teu gancho, mediante o fato do comer mal proporcionado pela privação de sono. Como eu comentei anteriormente com vocês, existe um estudo publicado na Nature em 2016, o qual foi feito a extração da microbiota intestinal de um portador de depressão, um indivíduo que estava com sintomas clínicos relacionados a diagnóstico de depressão. Ele defecou, foi coletado essas fezes, elas foram submetidas a um processo de filtração e foram injetadas num camundongo. O mesmo camundongo passou a apresentar comportamentos depressivos. Qual foi o teste que eles utilizaram? Eles pegaram uma caixa e sabe quando a gente vai para a festa? A pessoa vai lá para uma festa, um ambiente desconhecido, um ambiente estranho, não sabe o que vai ter lá. Então a tendência natural do comportamento humano é ir com calma. Então ele busca normalmente o que? As extremidades, para sair daquele foco Legal. da muvuca, digamos assim. Então acaba que o camundongo, o que é que eles perceberam? Que ele ficava muito nas periferias, na extremidade da caixa. Ele não ficava centralizado. Então isso já é um indicador de características de depressão, elas são suscetíveis a questões também de microbiota mais inflamada. Com certeza, que é aquilo que a gente citou, que o intestino é o segundo cérebro, ele é um grandíssimo produtor de serotonina. Tem até alguns estudos que dizem que é meio que ele pau a pau com o cérebro. A gente está falando muito de sono, mas a importância da alimentação no intestino, porque, como eu falei já aqui, o intestino ele é um grandíssimo produtor de serotonina. Tem estudos que dizem que ele produz tanta serotonina quanto o cérebro. Ou seja, quando você se alimenta bem, quando você está desinflamado, quando seu intestino está saudável, automaticamente você rende mais em todas as áreas da sua vida, porque você vai ter mais serotonina disponível, né? Agora, vamos finalizar um pouco essa parte do sono, acho que a galera já entendeu. Vamos pegar mais agora no aspecto nutricional mesmo. Quais vitaminas tu diria que talvez esteja em falta, que diminui o foco do aluno? Qual vitamina deixa ele mais esperto? O que é que ele pode botar de alimentação que tem essa vitamina? Perfeito. Então, de antemão, vamos fazer o seguinte, vamos para o clássico, que é o que os alunos, na maioria das vezes, vão recorrer em momentos de privação de sono, que é a suplementação de melatonina. E eu vou te falar que a probabilidade de suplementar melatonina está sendo muito equivocada. Porque quando tu vai consumi-la, quando tu vai comprar e adquirir nas lojas de suplementos, tu vai comprar de 3, 5, 10, 12 miligramas, que são concentrações suprafisiológicas. Qual é a consequência disso? A dosagem vai ser tão elevada que vai sinalizar para o teu eixo hipotalâmico reduzir tua produção endógena de melatonina. O cara tá tomando uma bomba de melatonina. E aí vai inibir o eixo natural dele.
o que por consequência vai baixar a tua produção de melatonina endógena. Então, em doses assim fisiológicas, qual seria o ideal ali de uma dose? Eu, particularmente em consultório, o nutricionista, se não me engano, a nível de permissão para prescrever, né, e fazer a formulação do manipulado, pode até 0,20. É a dose que eu utilizo em consultório. 0,20 miligramas, associado a algum outro composto, que a gente vai entrar onde o Arthur questionou. Primeiramente, TDAH. Uma vitamina que tem uma aplicabilidade prática muito boa é a vitamina D. E por quê? Porque a vitamina D vai estar atuando no fator de expressão do BDNF. O BDNF ele é responsável, ele é o fator neurotrófico do cérebro, o que vai estimular a neurogênese, ou seja, vai estimular a formação de novos neurônios, vai estimular a formação de novas conexões sinápticas e, consequentemente, vai deixar mais fluido aquela passagem de informação, o que vai melhorar foco atencional do paciente, do estudante, do aluno de vocês, o que vai melhorar o grau de irritabilidade dele. Então, todos esses aspectos são muito positivos Da vitamina D, né? da vitamina D. Um ponto importante que eu suplemento vitamina D, né? Tu até me acompanha, de nunca suplementar a vitamina D avulsamente, porque a vitamina D, se você suplementa ela sozinha, ela aumenta a absorção de cálcio. Então, você pode ter uma calcificação de um tecido mole. Por exemplo, pode calcificar ali no seu rim, por exemplo. Então, sempre quando for suplementar a vitamina D, junto com a K2, porque a vitamina K2 é a vitamina que guia o cálcio para o canto certo, que no caso é o osso. Então, eu já vi um caso de uma menina, eu estou com deficiência de vitamina D, vou tomar 50 mil UI aqui no dia. Aí ela aumentou a absorção de cálcio, calcificou o tecido mole, e aí teve algum perigo aí para ela. Então, sempre suplementar junto com a K2, que vai guiar ali o cálcio para o canto certo, que no caso é o osso, né? E é por isso que a gente sempre fala também, o fator da suplementação é complementar em caso de queda. Não significa que uma pessoa que tenha níveis satisfatórios de vitamina D, girando ali em torno de 50 mais ou menos, 40, 50, precisa suplementar. É de caso a caso. Por isso a importância de buscar um acompanhamento nutricional para não fazer de maneira premeditada. A importância de se expor ao sol, aquela exposição ao sol no começo do dia já ajuda na produção da vitamina D, que tu disse que já ajuda no TDAH. Então a pessoa, é besteira, vou me expor ao sol não. Mas isso produz a vitamina D que te ajuda a ter neurogênese, né? Então. Eu fui fazer um exame de sangue para dosar a vitamina D. Dias antes, tipo uns 2 dias antes, eu fui surfar. Cara, minha vitamina D foi lá pra cima. Dosou, tipo, 56, 58, já pertinho de 60. Então, tipo, tava maravilhoso. E eu nem faço suplementação com vitamina D. E outro ponto que eu também vi, a vitamina D, quando ela está baixa, ela aumenta níveis de ansiedade e de depressão. Grande maioria das pessoas depressivas, ansiosas, você medir a vitamina D, tá baixa. Ou seja, a vitamina D eu acho que, das que eu conheço, assim, é a top vitaminas, assim, para se você precisar suplementar, né? Maravilha. Quando a gente fala também de ansiedade, existem alguns componentes fitoterápicos que são componentes naturais que a gente pode estar utilizando também para modular esse aspecto ansiogênico. Vamos listar aqui 3, por exemplo, bem comuns, bem fácil de encontrar e de manipular também. A passiflora. Passiflora, extremamente conhecido. O principal via de atuação dela vai ser aumentar a expressão do neurotransmissor GABA. E o GABA ele é responsável por deprimir o teu sistema nervoso central. Consequentemente, vai te acalmar. Vai dar essa sensação de relaxamento. Outra alternativa também que a gente pode estar utilizando, L-teanina. A L-teanina vai ter uma aplicabilidade prática de reduzir a expressão glutamatérgica. O glutamato também, em excesso, ele vai estar excitando o teu sistema nervoso central. Então, vai ajudar também modulando essa questão de excitabilidade. E a rhodiola rósea, que é justamente o quê? Ela é um adaptógeno utilizado com a finalidade de modular os níveis de cortisol, reduzindo os níveis de cortisol, que também é estratégico para combater esse aspecto mais ansioso, né? Lembrando, gente, que a gente está citando aqui vários suplementos, né? A vitamina D, a passiflora, mas não... primeiro no nutricionista. A gente está dizendo, não consulta, ok? Isso, esses suplementos são bons, vão lhe ajudar, vão
né, melhorar o seu humor, até o seu rendimento, mas não vá tomando eles adoidado, faça uma consulta com o nutricionista. Falem com ele no Instagram. Se você estiver procurando nutricionista, Aqui, tem um aqui, ok? Não vá suplementar adoidado não, né? Então a importância de suplementar bem essas vitaminas, né, caso seja necessário, né, caso sua dosagem no sangue esteja baixa, para aumentar ali seu rendimento, né? Uma vitamina que eu queria conversar contigo é sobre a B12, a importância da vitamina B12, porque uma vez, uma amiga até citou isso hoje, ela estava muito assim, como se fosse triste, meio fraca, letárgica, foi dosar B12, B12 lá embaixo. E aí a médica falou, você está assim por causa da B12. Aí fez a suplementação da B12, B12 voltou ao normal, resolveu ali o problema. Como é que tu acha que a B12 pode ajudar aí nesse processo? Na sua essência, tipo, todas as vitaminas e minerais, eles têm essa propriedade de cofatores. Então, como um todo, eles vão estar atuando a nível sistêmico em reações enzimáticas, eles vão estar atuando em sinergia para potencializar os fatores fisiológicos naturais. Por isso que eu até ia te questionar se, além da vitamina B12, ela fez a suplementação de outro fator. Porque acaba que, quando a gente fala magnésio, zinco e por aí vai, vitamina D, são todos componentes que vão estar sendo utilizados nessa reação de modulação a nível hormonal, a nível de neurotransmissores, que vão proporcionar esse prazer e bem-estar. Eu sei que a D você não encontra assim nos alimentos, né? Porque ela é produzida pela luz solar, né? E tudo. Não sei se eu estou falando alguma coisa errada. Mas essas outras, assim, quais são os alimentos que o aluno pode buscar ali que tem essa quantidade assim? É isso que eu ia falar. A gente está falando muito de suplementação, mas vamos lá. Existe uma forma de um ser humano não precisar se suplementar e ser normal, digamos assim? Existe, literalmente diversificando o teu consumo alimentar. Por isso a importância de, por exemplo, quando a gente trabalha com a estruturação de um prato balanceado, com oferta de carboidrato e variando essa oferta de carboidrato, um dia utilizar o arroz, outro dia tu utiliza a batata inglesa, outro dia a macaxeira e por aí vai variando, colocando complementos como feijão, grão de bico, lentilha, legumes e vegetais diversos, quanto mais diverso for a tua alimentação, maior é a tendência de tu conseguir contemplar toda essa necessidade de micronutrientes. Significa que vai conseguir? Não necessariamente. A gente vai sempre estar dosando. Mas, habitualmente, baseado numa alimentação diversa, é bem possível. O grande X da questão é, hoje em dia, por conta desse hiperestímulo que a gente vive, por conta dessa necessidade de tempo, praticidade, as pessoas estão deixando de se alimentar. E aí é por isso que cada vez mais vem surgindo esses aspectos relacionados à carência nutricional. Manifestação de sintomas de ansiedade, manifestação de sintomas clínicos relacionados à depressão. Com certeza. Gente, Lucas, tu quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que a gente tratou sobre os principais temas, sobre o sono, sobre a alimentação, de o que o aluno pode melhorar, até se precisar, obviamente, consultando um nutricionista, suplementar aí alguma vitamina necessária. Teria algo mais que tu quer acrescentar, que tu, se tu quiser falar abertamente para os alunos, pode ficar à vontade para a gente encerrar o nosso papo. Beleza. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Yuri, Arthur, obrigado por ter Show de bola, foi um prazer. É muito bacana a gente estar somando nessa jornada de cada um dos alunos de vocês, porque uma verdade precisa ser dita. A pressão que eles se autocolocam e a pressão que a sociedade coloca neles é muito injusta. Totalmente. E essa pressão que eles estão suportando nesse momento, ela vai repercutir em padrões comportamentais negativos, que vão só ser um ciclo vicioso que vai se agravando. Enquanto, na verdade, quando a gente parte por uma análise de um outro prisma, menos é mais. Ou seja, ter consciência que a partir do momento que vocês vêm diariamente aqui no cursinho, que vocês estão exercitando, vocês estão fazendo a questão diariamente, é o que vai levar cada um à excelência. A excelência, ela não consta em fazer em um determinado dia um feito extraordinário, mas está em tu unir pequenos gestos diários que, correlacionados, vão gerar um resultado exponencial. Isso é excelência. E quando a gente fala disso, a gente está falando de cuidado com a alimentação, cuidado com o sono, que são a base da fisiologia humana. Com certeza. É aquela história, né? Se você faz 1% todo dia,
ao longo aí de 365 dias, dá uma quantidade absurda de crescimento que você fez. É muito melhor que você fazer 10%, 20% em um dia e depois não fazer mais nada. Eu gero até um desafio aqui para quem está assistindo a gente. Pessoal, não, isso é frescura, negócio de dormir. Faça um teste. Comece a dormir mais cedo, faça a higiene do sono, que a gente deu as dicas aqui hoje. Tente se alimentar melhor, só para você ver como o seu corpo você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais disposto, seu cérebro, seu raciocínio é mais rápido, fica tudo melhor. Então, se você acha que é frescura, eu lhe faço um desafio, faça esse teste para você ver como tudo vai melhorar. O Arthur vai fazer o teste também, ele vai dormir mais cedo a partir de hoje. Eu sou a prova viva de que o sono me salvou, porque eu tinha ansiedade assim, de níveis altíssimos, eu cheguei a passar mal dentro de sala, porque eu estava aula e não dormia, e aula e cheguei a passar mal, o coração disparou, enfim. Eu lembro. Não foi, né? E eu só melhorei isso quando eu ajeitei o meu sono. E eu ainda posso ajeitar mais. E eu sinto que quando eu durmo bem, minha vida é outra, assim, é uma coisa impressionante como o sono, para mim, faz uma diferença absurda, assim. Então, a gente tratou muito bem de como higienizar esse sono, né? Então é isso, mais alguma coisa? Finalizamos por aqui. Tranquilo. Então, gente, obrigado aí, aproveitem essas dicas, são muito úteis, não só para você passar para lá, para a sua vida isso vai melhorar tudo. Com certeza. E se você precisar de qualquer consulta com algum nutricionista, esse aqui é o Lucas. Vou colocar à disposição de vocês, gente. Vamos deixar o Instagram dele aqui embaixo, que se você quiser entrar em contato com ele, só falar com ele. E é isso, né? Exatamente. Valeu meu povo, pessoal, abraço. Grande abraço, gente.